Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esta aula. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje para a gente mergulhar num tema que, na minha opinião, é um divisor de águas. Não só para quem faz teologia, mas para qualquer pessoa que queira levar a sério seu relacionamento com as Escrituras. A gente vai falar sobre as técnicas de observação do texto bíblico, que são, sem exagero, o alicerce de um estudo sério e profundo. E nosso objetivo aqui, olha, é ousado, mas é essencial. A gente quer ir além de uma simples leitura e aprender a enxergar o texto de verdade. Sabe, desenvolver aquela capacidade de ver o que de fato está ali, na sua frente, com toda a clareza, antes mesmo daquela pressa de perguntar, tá, mas o que isso significa para mim? Pensa nisso como uma jornada que vai te convidar a ter o olhar de um detetive, a paciência de um cientista e a curiosidade de uma criança para começar a pescar as nuances, as estruturas e todas as pistas que os autores bíblicos de forma genial deixaram para a gente. Então se preparem porque o que a gente vai ver aqui hoje tem o potencial de virar a chave na forma como vocês se aproximam da Bíblia, te dando ferramentas que, sinceramente, vão servir para a vida toda. Olha só o nosso roteiro de hoje. Ele foi pensado para nos guiar passo a passo nessa aventura. Primeiro, uma introdução, que eu chamo de o olhar do detetive, para a gente acertar a nossa mentalidade. Depois, a gente vai explorar 4 lentes, 4 ferramentas de observação. E para ficar mais fácil, vamos usar umas metáforas, beleza? A gente começa com a observação panorâmica, que vai ser o nosso telescópio. Depois, a observação estrutural, a nossa planta baixa do texto. Em seguida, a observação detalhada, onde a gente pega a lupa. E por fim, a observação contextual, que é a nossa máquina do tempo. Lá no final, a gente amarra tudo isso e conecta essa parte técnica com um objetivo real, a nossa transformação. Mas antes da gente mergulhar de cabeça no como se faz, é fundamental gastar um tempo entendendo o porquê a gente faz isso. E para ilustrar esse porquê de um jeito que eu duvido que vocês vão esquecer, eu quero começar contando uma história sensacional sobre um estudante, um professor e um peixe. E essa história vai ser a grande imagem que vai guiar tudo que a gente vai conversar hoje. Essa citação do grande educador Howard Hendricks já nos coloca no centro da questão. Ele adorava contar a história de um jovem estudante que foi procurar o famoso naturalista do século XIX, Louis Agassiz, lá em Harvard. O sonho do rapaz era ser aluno dele. Imagina a cena. Primeiro dia de aula, o estudante super ansioso e Agassiz não dá a ele nenhum livro, nenhuma aula teórica. Ele simplesmente entrega um peixe, um emulon, num pote de vidro com álcool e dá uma única instrução. Observe-o. E quando você achar que terminou, me procure. O estudante, querendo impressionar, olhou o peixe por uns 15 minutos, anotou tudo que era óbvio, escamas, nadadeiras, olhos, e foi todo confiante procurar o professor. Só que Agassiz não estava lá. O rapaz esperou horas. De saco cheio, ele voltou para o laboratório e, de má vontade, olhou de novo para aquele peixe fedido. Só que dessa vez ele olhou de verdade. Ele começou a notar detalhes que tinham passado batido. O formato de cada escama, a contagem exata dos raios das nadadeiras, a leve assimetria da boca. Ele pegou um lápis para desenhar e o ato de desenhar o forçou a ver ainda mais. Isso não durou horas, durou 3 dias inteiros. De vez em quando, HC só passava por ele e dizia, continue olhando. No final da semana, aquele estudante não só conhecia cada milímetro daquele peixe, ele tinha aprendido a observar. Ele aprendeu que observar não é dar uma olhadinha passiva, mas é um ato de investigação intenso, disciplinado, exaustivo. A lição pra gente aqui é monumental, pessoal. Existe um abismo, um verdadeiro oceano entre uma leitura casual da Bíblia e uma observação rigorosa. O convite do estudo indutivo é pra gente ser como aquele estudante, paciente, disposto a gastar tempo e humilde o suficiente para deixar o texto, o nosso peixe, nos ensinar, em vez de a gente chegar cheio de opinião e ideia pré-concebida. Vamos então para a nossa primeira sessão. Esse tal de olhar do detetive é, na verdade, uma mudança radical de mentalidade. Pensa só. A maioria de nós, sem nem perceber, se aproxima da Bíblia de um jeito, digamos, ptolomaico. Lembra do modelo antigo do Ptolomeu? A Terra era o centro do universo e todo o resto girava em torno dela. Pois é, muitas vezes a gente se coloca no centro do texto. A gente lê já perguntando o que isso diz para mim, como isso me ajuda, cadê eu nessa história? O que o estudo indutivo propõe é uma verdadeira revolução copernicana. Assim como Copérnico tirou a Terra do centro e colocou o Sol, a gente precisa tirar o eu do centro e colocar o texto. Nós é que temos que girar em torno dele, buscando entender o mundo dele, a lógica dele, a mensagem nos termos dele. A primeira pergunta nunca é o que isso significa para mim, mas sim a pergunta do observador. O que de fato está escrito aqui? E isso exige o que a gente chama de espírito indutivo, que é basicamente uma postura de humildade profunda, uma curiosidade de criança e a disposição de suspender nossos achismos para deixar o texto falar primeiro.
É a gente parar de ser um leitor passivo que só fica assistindo, para se tornar um investigador ativo, que faz perguntas, que examina as evidências, que busca a verdade com disciplina. O método indutivo completo tem 3 estágios, e a ordem aqui é tudo. Pensa na construção de um prédio. O primeiro estágio, e o nosso foco total hoje, é a observação. Ele responde à pergunta: o que eu vejo? Essa é a fundação. Aqui a gente é tipo equipe da perícia numa cena de crime. Nosso único trabalho é coletar todas as evidências, todos os fatos, tudo aquilo que é indiscutível, sem tentar resolver o caso ainda. O segundo estágio é a interpretação, que pergunta: ok, o que isso significa? Com base nas provas sólidas que a gente coletou, aí sim a gente começa a entender o que o autor quis dizer para os seus primeiros leitores. Aqui a gente levanta as paredes do prédio. E o terceiro e último estágio é a aplicação, que pergunta: e agora? O que eu faço com isso? É aqui que a gente constrói a ponte entre o mundo do texto e o nosso mundo hoje. É o acabamento do prédio. Agora, o ponto crucial que eu não posso enfatizar o suficiente é este: a observação é a fundação. Uma interpretação sólida e uma aplicação relevante são impossíveis sem uma observação cuidadosa e paciente. Pular a observação é como construir um arranha-céu na areia. Pode até parecer bonito por um tempo, mas o desastre é garantido. Vamos lá para a nossa segunda sessão e para a nossa primeira ferramenta de observação. Imagina que você ganha um quebra-cabeça de 2.000 peças. Qual a primeira coisa que você faz? Você não pega 2 peças aleatórias e tenta encaixar na marra, certo? O lógico, o instintivo, é olhar a foto na tampa da caixa. Aquela foto é seu mapa, seu guia, sua referência do todo. A observação panorâmica é exatamente isso. É olhar a foto da caixa de um livro da Bíblia antes de sair analisando os versículos, que são as pecinhas. É ver a floresta inteira antes de examinar cada árvore. Infelizmente, uma das piores práticas de estudo bíblico é justamente o contrário: pegar um versículo isolado, fora de contexto, só para provar um ponto. A observação panorâmica é o melhor antídoto contra esse erro. E a nossa ferramenta aqui, como eu disse, é o telescópio, que nos dá essa visão do quadro geral. E como a gente faz isso na prática? Esse slide nos dá um roteiro. O primeiro passo é o mais importante e talvez o mais difícil no nosso mundo de notificações a cada segundo. Leia o livro inteiro de uma sentada só. Para livros curtos, como Filemon, é tranquilo. Para livros gigantes, como Isaías, talvez você precise dividir em grandes blocos. Mas o princípio é o mesmo. Leia de uma vez, como se fosse um romance, ignorando os números de capítulo e versículo, que, aliás, não estavam no original. E tente fazer isso várias vezes. A cada leitura, você vai começar a sentir o ritmo, a atmosfera, o fluxo geral do argumento. Aí você começa a fazer as perguntas grandes. Qual o gênero aqui? É história, carta, poesia? Por que o autor escreveu isso? Qual o propósito dele? Que palavras ou ideias ficam se repetindo o tempo todo? Tem alguma mudança brusca de assunto que sugere uma divisão? O objetivo aqui não é ter todas as respostas, mas é começar a montar o esqueleto do livro na sua cabeça. Esse esqueleto vai ser o seu guia para não se perder lá na frente. Identificar o gênero literário, como a gente vê nessa tabela, é fundamental. É como saber as regras do jogo antes de começar a jogar. Você não joga futebol com as regras do basquete, né? É a mesma coisa aqui. Cada gênero tem suas próprias regras de comunicação. Quando você lê uma narrativa como 1 Samuel, seu foco vai ser no enredo, nos personagens, no cenário. Agora, se você está lendo uma carta como Romanos, sua atenção tem que se voltar para o argumento lógico, para as conexões, para as exortações. E quando você abre os Salmos, você não está procurando precisão científica. Você está entrando num poema. Você vai observar as metáforas, as imagens, o paralelismo, o sentimento por trás das palavras. Tratar a poesia como se fosse um manual de instruções ou o Apocalipse como se fosse o jornal de amanhã são erros que levam a interpretações completamente bizarras. O gênero é o que nos dá o mapa certo para cada tipo de texto. Agora vamos para a nossa segunda lente, a planta arquitetônica. Se com o telescópio a gente viu o prédio por fora, de longe, agora com a observação estrutural a gente vai entrar e olhar a planta baixa, o esqueleto, o projeto do arquiteto. É bom a gente ter em mente que os autores bíblicos não eram amadores que saíam jogando ideias no papel de qualquer jeito. Não, eles eram verdadeiros artesãos da palavra. Eles organizavam o que queriam dizer de formas super intencionais e muitas vezes bem sofisticadas para dar mais impacto e clareza à mensagem. No mundo antigo, a maioria das pessoas ouvia os textos, não lia. Então, essas estruturas ajudavam a memorizar e a entender a mensagem principal. A forma como um texto é construído está totalmente conectada ao seu significado. Observar a estrutura é como ver o pensamento do autor tomando forma.
Então, o que são essas estruturas literárias? Como o slide diz, são os padrões que o autor usa para organizar e, mais importante, para enfatizar o que ele acha mais importante. Pensa na repetição. Quando uma palavra ou frase aparece várias vezes, é como se o autor estivesse usando um megafone e gritando: Jaite, presta atenção nisso aqui! Isso é importante! O contraste coloca duas coisas lado a lado, tipo luz e trevas, para a gente ver a diferença com clareza. O paralelismo, que é a marca da poesia hebraica, repete uma ideia com palavras diferentes para aprofundar o sentido. O quiasmo, que a gente já vai ver, cria uma estrutura de espelho A, B, C, B, A para focar nessa tensão bem no centro. E a inclusão, ou sanduíche, começa e termina uma sessão com a mesma palavra, criando uma moldura. Reconhecer esses padrões não é só um exercício acadêmico chato, é uma das chaves mais poderosas para a gente descobrir o coração da mensagem do autor. Lembrem-se, a forma não é só uma embalagem para o conteúdo, a forma é parte da mensagem. E olha só que legal como isso funciona na prática. Pega esses dois exemplos dos evangelhos. Em Mateus, a história do nascimento de Jesus é toda costurada por uma frase que se repete. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Essa frase aparece 5 vezes. É como se Mateus estivesse carimbando cada cena, martelando na nossa cabeça o seu ponto principal. Jesus é o Messias prometido, ele é o cumprimento de tudo que foi dito antes. A estrutura serve à teologia dele. Agora, o que Marcos faz no capítulo 3 é simplesmente genial. É o famoso sanduíche marcano. Ele começa uma história sobre a família de Jesus que achava que ele estava louco. Esse é o pão. Aí, do nada, ele para a história e joga no meio um confronto de Jesus com os escribas, que diziam que ele tinha o diabo no corpo. Esse é o recheio. E depois ele volta e termina a história da família, o outro pão. Ao fazer esse sanduíche, Marcos nos força a comparar o pão com o recheio. A ironia é pesadíssima. Tanto a família, que deveria conhecê-lo, quanto os líderes religiosos, que deveriam ser os especialistas, entendem tudo errado. A estrutura cria um impacto que a gente perderia se lesse cada parte separadamente. E aqui temos outra estrutura super sofisticada, o quiasmo. É como uma estrutura em espelho, que segue um padrão tipo A, B, C e depois volta, C, B, A. Olha que coisa linda essa passagem da oração de Jesus no Getsemane, em Lucas. A cena começa ponto A e termina ponto A' com a mesma frase, Jesus falando para os discípulos orarem para não caírem em tentação. Depois, Jesus se afasta deles, ponto B, e de forma simétrica ele retorna para eles, ponto B'. Em seguida, ele se ajoelha para orar, ponto C, e depois continua orando intensamente, ponto C'. Agora, o que está exatamente no meio, no coração dessa estrutura perfeita, o ponto D, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. A estrutura do quiasmo funciona como um holofote gigante, iluminando esse versículo e nos mostrando que para Lucas, o socorro divino no momento de maior agonia de Jesus é o ponto central, o clímax da cena. Sem perceber a estrutura, a gente poderia ler isso como só mais um detalhe. Com a estrutura, a gente entende a ênfase teológica do autor. É ou não é genial? Então, qual o resumo da ópera até aqui? É simples. A forma nunca é um acidente. A maneira como o autor organiza o texto é uma das pistas mais quentes sobre o que ele realmente quer dizer. A observação panorâmica com o nosso telescópio nos impede de nos afogarmos nos detalhes, sabe? Ela nos dá um mapa do território. E a observação estrutural, com a planta baixa, nos mostra o projeto do arquiteto, revelando a lógica e os pontos de ênfase. Juntas, essas duas visões macro nos dão uma base sólida para entender a mensagem principal do autor antes de a gente mergulhar nas palavras individuais. Elas nos ancoram no texto e nos protegem de sair inventando moda. Muito bem, a gente já viu a floresta com o telescópio, já entendeu o projeto com a planta baixa, agora é hora de pegar a nossa terceira ferramenta, a lupa. A observação detalhada é um convite para a gente desacelerar, mas desacelerar de verdade. É se inclinar sobre o texto quase com o nariz na página e examinar tudo de perto, palavra por palavra, frase por frase. Se as outras etapas eram macro, essa aqui é micro, sem dúvida. Agora, nosso papel é o do perito forense, examinando cada fibra, cada impressão digital na cena do crime. É um trabalho minucioso, às vezes lento, mas é aqui que a gente encontra as pistas mais cruciais que resolvem o caso, que revelam o significado do texto. E a ferramenta mais básica e poderosa para essa observação detalhada é esse kit de perguntas do detetive. Quem, o que, quando, onde, por quê e como. Pega um versículo super curto e famoso, João 11:35. Jesus chorou. Parece simples, né? 2 palavras, mas vamos passar nosso pente fino. Quem chorou? Jesus. Onde? Perto do túmulo de Lázaro. Quando? Um pouco antes de ressuscitá-la. O que ele fez? Chorou. Por quê? O contexto mostra que foi por empatia com as irmãs e pela dor da morte. Como ele chorou? A palavra no grego sugere um choro profundo, silencioso.
Viu só, de duas palavrinhas, a gente extraiu um universo de informações. É isso que essas perguntas fazem. Elas nos forçam a parar e realmente enxergar o que está ali, em vez de pular direto para as nossas conclusões. E essa citação nos dá uma regra de ouro para essa fase. Pensa assim, na observação, a gente só anota fatos. Ponto. A gente não dá palpite, não acha nada, a gente registra aquilo que qualquer pessoa de qualquer religião, lendo o mesmo texto, teria que concordar. Sim, isso está escrito aí. Por exemplo, observar que em Efésios 4:1 a palavra portanto inicia a frase é um fato, é incontestável. Interpretar o que essa palavra significa é o próximo passo, que é a interpretação. Então a observação precisa ser afiada, penetrante, mas sempre baseada no que está explícito no texto. Pensa num tribunal. A observação é a coleta de provas. A interpretação é o discurso do advogado. Não dá para misturar as duas coisas. Agora, se liga no poder das palavras pequenas, aquelas que a gente geralmente passa batido lendo. Pega Efésios 4:1. A palavra portanto não é um enfeite, ela é a dobradiça do livro inteiro. Paulo passa 3 capítulos na teologia mais profunda que você pode imaginar, falando sobre quem nós somos em Cristo. E aí ele vira a chave com essa palavra e diz, ok, por causa de tudo isso que eu falei, é assim que a gente deve viver. A prática nasce da teoria, a vida cristã flui da doutrina certa. Essa única palavrinha revela toda a arquitetura do pensamento de Paulo. A mesma coisa em Romanos 5. A palavra, consequentemente, é um sinal luminoso de que Paulo está prestes a dar o golpe final, a conclusão lógica do seu argumento sobre Adão e Cristo. As conjunções são as placas de trânsito do texto. Elas te dizem para onde o autor está indo. Se você ignorá-las, vai se perder feio. Chegamos na nossa quarta e última ferramenta. E essa, para mim, é a mais fantástica. A nossa máquina do tempo. Nenhum texto da Bíblia foi escrito no vácuo, gente. Eles não caíram do céu prontinhos em português na nossa cultura do século XXI. Cada livro nasceu num tempo, num lugar e numa cultura muito específicos. E muito, mas muito distantes da nossa. E isso cria um abismo entre a gente e eles. E para a gente entender o que o autor queria dizer para os seus leitores originais, a gente precisa fazer um esforço para viajar no tempo. A gente precisa cruzar essa ponte, entrar no mundo deles, tentar ver com os olhos deles e ouvir com os ouvidos deles. Ignorar o contexto é como tentar entender uma ligação ouvindo só um lado da conversa. A chance da gente preencher as lacunas com as nossas próprias ideias e cometer erros grotescos é enorme. E existem várias lacunas que nos separam do mundo bíblico. Tem a lacuna histórica. O que estava rolando no mundo quando Jeremias profetizou? O Império Babilônico estava chegando com tudo e a ameaça de invasão é o pano de fundo de cada palavra dele. Tem a lacuna cultural. O que significava lavar os pés de alguém no primeiro século? Era um ato de hospitalidade radical que só o servo mais baixo da casa fazia. Se a gente não sabe disso, o gesto de Jesus na última ceia perde 90% da sua força. Tem a lacuna geográfica. Por que um judeu evitava passar pela Samaria? A geografia ali tinha um peso histórico e teológico gigante. E, por fim, a lacuna teológica. A revelação de Deus foi progressiva. Um israelita no tempo de Moisés não tinha a mesma foto completa de Deus que a gente tem depois de Cristo. A gente precisa ler o texto deles com os olhos da época deles, não com os nossos de hoje. E essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar essa distância. Cada um desses pontos foi um terremoto que mudou tudo na história do povo de Deus. O êxodo do Egito virou o marco zero da salvação no Antigo Testamento, é citado o tempo todo. O exílio na Babilônia foi um trauma nacional que forçou uma reflexão teológica profundíssima. Não dá para entender Ezequiel ou Daniel sem entender o exílio. Da mesma forma, não dá para entender o Novo Testamento sem saber que ele foi todo escrito debaixo do nariz do Império Romano, o que explica muita da tensão política e social que a gente encontra nos textos. Situar um livro na sua época correta é o primeiro passo para começar a entendê-lo de verdade. E agora, pessoal, atenção máxima, porque se tem uma coisa que pode fazer a gente entender tudo errado na Bíblia, é o que está nesse slide. A diferença de mentalidade entre o mundo antigo e o nosso é gigantesca. Nós vivemos numa cultura super individualista. A primeira pergunta pra gente é quem sou eu? E a gente responde com a nossa profissão, nossos gostos, nossas escolhas. Lá no mundo antigo a pergunta era a quem eu pertenço? A identidade vinha do grupo, sua família, seu clã, sua nação. Era uma cultura coletivista. E mais, a cultura deles era movida por honra e vergonha, que são valores públicos, sociais. A nossa é muito mais focada em culpa, que é um sentimento interno, individual. Pega a parábola do filho pródigo. Quando o pai corre ao encontro do filho, na cultura deles, um patriarca correr era um ato de humilhação pública. Ele joga a própria honra no lixo para restaurar a honra do filho. Se a gente lê essa história só com nossos óculos de culpa e perdão individual, a gente perde essa dimensão social, que era central na história. O resumo dessas duas últimas sessões cabe naquele ditado famoso:
Texto sem contexto é pretexto. Pretexto para a gente fazer o texto dizer qualquer coisa que a gente queira. A observação detalhada, com a nossa lupa, nos amarra aos fatos do texto. Nos força a ser honestos com as palavras que estão ali. E a observação contextual, com a nossa máquina do tempo, nos força a respeitar o mundo do texto. Juntas, essas duas ferramentas são nosso principal escudo contra a exegese, que é um nome chique para a gente colocar as nossas ideias dentro do texto. O nosso alvo é o contrário, é a exegese, o trabalho honesto de tirar de dentro do texto o significado que o autor original colocou lá. Por isso, uma observação cuidadosa é o coração de uma interpretação responsável. E assim a gente chega na nossa conclusão. Ufa, foi uma jornada e tanto, né? A gente viajou com o telescópio para ter a visão geral, a gente analisou a planta baixa para entender a estrutura, a gente investigou com a lupa para ver os mínimos detalhes e a gente viajou na máquina do tempo para entender o contexto. Mas, nesse final, é fundamental a gente entender uma coisa. Todas essas técnicas não são um fim em si mesmas. Elas são ferramentas. E o valor de uma ferramenta está no que a gente faz com ela. O objetivo de todo esse processo não é nos tornar mais inteligentes ou experts em Bíblia para ganhar discussões no grupo da igreja. O propósito maior de tudo isso é nos levar a um encontro mais profundo, mais honesto e finalmente transformador com a palavra de Deus. E o desafio que eu quero deixar no coração de cada um de vocês hoje é este. Assumam a responsabilidade de investigar o texto por conta própria. Existe uma tendência muito perigosa hoje em dia, que é a nossa dependência de intermediários. A gente depende do comentário bíblico, do sermão do pastor, do vídeo do youtuber. A gente terceiriza o nosso entendimento. Em vez de a gente mesmo lutar com o texto, a gente prefere receber o significado já mastigado e digerido por outra pessoa. O estudo indutivo é um chamado para a gente se tornar investigador de primeira mão. É sobre botar a mão na massa, é suar a camisa com o texto, é fazer nossas próprias observações, é chegar às nossas próprias conclusões antes de correr para ver o que os outros disseram. É um caminho mais difícil, com certeza, mas eu garanto, é o caminho que leva a uma fé muito mais forte e a um encontro muito mais autêntico e pessoal com o Deus que se revela nessas páginas. E a gente encerra com essa pergunta para você levar para casa e refletir. Lembra do estudante do peixe? Aquele processo de observação não só revelou os segredos do peixe, ele transformou o estudante, ele se tornou um cientista. E a mesma coisa com a gente. Aprender a observar as escrituras com rigor e paciência não só revela o significado do texto, o processo em si nos transforma. Transforma nossa mente, nos ensina a pensar com mais clareza, transforma nosso coração cultivando humildade e paciência, e no fim das contas, transforma nossa vida, porque nos coloca em contato direto com a verdade. Então, a verdadeira questão que fica não é se você aprendeu umas técnicas legais hoje. A questão é, você está pronto para aceitar o desafio? Está pronto para parar de ser um mero leitor passivo e se tornar um observador atento, um investigador diligente da palavra de Deus? A aventura só está começando. Muito obrigado pela atenção de vocês.